A lenda da Iara, também conhecida como lenda da Mãe d'Água, é uma das histórias mais conhecidas e antigas do folclore brasileiro. Presente principalmente na região amazônica, essa lenda conta a história de uma misteriosa criatura das águas que encanta todos aqueles que se aproximam dos rios. Dona de uma beleza incomparável, longos cabelos e uma voz capaz de hipnotizar qualquer pessoa, a Iara tornou-se um dos maiores símbolos dos mistérios da natureza e das águas brasileiras. A história da Iara foi transmitida durante muitas gerações pelos povos que vivem próximos aos rios, principalmente na Amazônia. Como acontece com muitas lendas do folclore brasileiro, existem diferentes versões da narrativa, misturando elementos das culturas indígenas, europeias e africanas. Em todas elas, porém, permanece a imagem de uma mulher encantadora que vive nas águas profundas dos rios e possui poderes sobrenaturais. Segundo a tradição popular, a Iara é uma criatura semelhante a uma sereia. Ela possui a parte superior do corpo de uma bela mulher e a parte inferior semelhante à de um peixe. Seus cabelos são longos e brilhantes, geralmente descritos como negros ou dourados. Seus olhos possuem um poder hipnotizante e sua voz é considerada tão bonita que ninguém consegue resistir ao seu chamado. Acredita-se que ela vive nos rios mais profundos da Amazônia, escondida em lugares onde poucas pessoas conseguem chegar. Durante o dia, permanece protegida pelas águas e pelas riquezas escondidas em seu reino submerso. Porém, durante as noites de lua cheia, principalmente quando as águas estão tranquilas, a Iara costuma aparecer nas margens dos rios. Muitos relatos contam que a sereia surge sentada sobre uma pedra ou à beira da água, penteando seus longos cabelos enquanto canta uma melodia misteriosa. O som de sua voz atravessa a floresta e chega até pescadores e viajantes que passam próximos aos rios. Aqueles que escutam o canto da Iara sentem uma atração impossível de controlar. Mesmo sabendo dos perigos das águas profundas, eles se aproximam cada vez mais, como se estivessem sendo guiados por uma força invisível. Encantados pela beleza e pela música da sereia, muitos homens acabam entrando no rio e desaparecem para sempre. A lenda conta que, quando a pessoa chega perto o suficiente, a Iara revela sua verdadeira natureza e leva sua vítima para o fundo das águas. Alguns dizem que ela possui um palácio escondido no fundo dos rios, onde vivem riquezas inimagináveis e onde permanecem aqueles que foram encantados por sua magia. A origem da lenda possui várias versões. Uma das mais conhecidas conta que, antes de se transformar na Mãe d'Água, a Iara era uma jovem indígena chamada simplesmente de Iara. Segundo essa versão, Iara era uma jovem guerreira de uma aldeia indígena. Desde pequena, demonstrava grande coragem, inteligência e habilidade para lutar. Ela era diferente das outras mulheres de sua comunidade e possuía capacidades que causavam admiração entre todos. Porém, sua força e seus talentos despertaram a inveja de seus irmãos. Eles não aceitavam que uma mulher pudesse ser mais respeitada e habilidosa do que eles. Tomados pelo ciúme, decidiram planejar sua morte e atacá-la durante a noite. Mas Iara era uma guerreira preparada. Quando percebeu o ataque, conseguiu se defender e acabou derrotando seus próprios irmãos. Quando o pai de Iara descobriu o que havia acontecido, ficou tomado pela raiva. Ele não acreditou na defesa da filha e decidiu castigá-la pelo ocorrido. Como punição, jogou a jovem nas águas de um rio. A correnteza levou Iara para longe, e todos acreditaram que ela havia morrido. Porém, segundo a lenda, os peixes das águas salvaram sua vida e levaram seu corpo até a superfície. Em uma noite iluminada pela lua, os espíritos das águas teriam transformado a jovem em uma criatura sobrenatural. A partir daquele momento, Iara deixou de ser humana e passou a viver eternamente nos rios, tornando-se a Mãe d'Água. Outra explicação para a origem da lenda aponta que a figura da Iara surgiu da mistura entre antigas histórias indígenas sobre seres das águas e as lendas europeias sobre sereias trazidas pelos portugueses durante a colonização. Antes da existência da Iara como conhecemos hoje, alguns povos indígenas já contavam histórias sobre criaturas aquáticas perigosas, como o Ipupiara, um ser que habitava os rios e atacava pessoas que se aproximavam das águas. Com o passar do tempo, essas histórias se misturaram às narrativas europeias de sereias, criando a imagem da bela mulher dos rios. Entre os povos amazônicos, a Iara também passou a ser vista como uma força da natureza. Ela não era apenas uma criatura que atraía homens para a morte, mas também uma guardiã dos rios, dos animais aquáticos e dos segredos escondidos nas águas. Por isso, muitas comunidades acreditavam que era necessário respeitar os rios e nunca maltratar a natureza.
Pessoas que pescavam além do necessário, poluíam as águas ou destruíam o ambiente poderiam despertar a fúria da Mãe d'Água. Durante muito tempo, pais e avós contavam a história da Iara para proteger crianças dos perigos dos rios. A lenda servia como um aviso para que ninguém se aventurasse sozinho em locais perigosos, principalmente durante a noite. Existem muitos relatos populares de encontros com a Iara. Pescadores afirmavam ouvir uma bela canção vindo das margens do rio e, ao procurar a origem do som, encontravam uma mulher de aparência extraordinária. Alguns diziam que a Iara chamava os homens pelo nome, como se conhecesse seus pensamentos. Outros afirmavam que ela aparecia apenas por alguns minutos antes de desaparecer completamente nas águas. Em algumas versões da lenda, aqueles que conseguiam escapar do encanto da sereia ficavam completamente perturbados. Alguns passavam dias sem falar, outros perdiam a memória ou ficavam obcecados pela imagem daquela mulher misteriosa que haviam visto. A beleza da Iara era considerada uma armadilha. Sua aparência encantadora escondia o perigo de uma criatura sobrenatural que dominava os rios e conseguia controlar o destino daqueles que cruzavam seu caminho. Com o passar dos anos, a lenda da Iara se espalhou por todo o Brasil e passou a fazer parte dos livros, músicas, filmes, desenhos e histórias contadas para crianças e adultos. Ao lado do Saci-Pererê, Curupira, Boitatá e Cuca, ela tornou-se uma das personagens mais importantes do folclore brasileiro. A imagem da sereia amazônica representa o mistério dos rios e a relação profunda entre os povos tradicionais e a natureza. Ela mostra que as águas, apesar de belas e essenciais para a vida, também possuem perigos e segredos que o ser humano nem sempre consegue compreender. Até hoje, nas comunidades ribeirinhas, muitas pessoas ainda contam histórias sobre a Mãe d'Água. Alguns afirmam que, em noites silenciosas de lua cheia, quando a floresta fica completamente quieta e apenas o som do rio pode ser ouvido, uma bela voz pode surgir no meio da escuridão. E, segundo a antiga lenda, aquele que seguir esse canto deve ter cuidado, pois pode estar diante de Iara, a sereia das águas brasileiras, a misteriosa guardiã dos rios que continua encantando e assustando gerações com sua beleza e seus segredos.